Maravilha. Bom, nós estamos aqui estudando no livro Céu e Inferno. Nós estamos na parte 2, né? Só um minutinho. Nós estamos estudando a parte 2 do livro, nós estudamos o primeiro capítulo, que é o passamento, né? Entramos ali no detalhe sobre o processo de desencarne. Quem não teve a oportunidade de participar dos estudos, eles estão gravados, né? E já estão disponibilizados aí no site do Nosso Cantinho, né? No YouTube do Nosso Cantinho. E é um estudo interessante, vale a pena ler, estudar, porque tem a ver com o nosso futuro. Todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, esperamos bem mais tarde, vamos passar por esse processo de passamento, de desencarne, né? E ali trata de todas as nuances e de como se preparar para isso, né? Que é muito mais interessante, para que a gente possa, vamos dizer assim, ter um passamento leve, tranquilo. E ali estão as dicas, né? Muito interessante. E agora nós estamos estudando o capítulo 2, que Kardec vem estudar os espíritos felizes. E nós estamos estudando um espírito chamado Sanson, né? Sanson. É um espírito que trabalhou com Kardec, né? Em Paris, né? Onde o Kardec se reunia, agora me fugiu o nome, como eles chamavam lá. E ele escreve uma carta, né, pedindo que, quando ele desencarnasse, estava há um ano já sofrendo muitas dores, com uma doença muito difícil, né? Ele veio desencarnar, mas ele deixou uma carta antes pedindo que ele fosse convocado. E assim foi feito, né? Eles convocaram, 2 dias após o desenlace dele, o passamento dele, eles convocam o Zanzon, e o Zanzon dá a notícia, eles fazem uma série de perguntas e tal. E nós estamos agora continuando esse estudo, né? Com as perguntas de Kardec e tudo. Só um minutinho. Paramos no 11. Nós paramos no 11, mas eu quero dar só uma... Opa, vamos lá, meu amiguinho. Estamos aqui na parte 3, né? Que a segunda, ele deu a primeira manifestação dele, né? Quando ele foi evocado. E ele agora está na terceira, né? E eles fazem perguntas assim, como é que é lá do outro lado, né, gente? Um espírito que consegue se comunicar, porque poucos têm condição de fazer isso, né? Mas nós estamos tratando de um espírito que cumpriu bem a tarefa dele entre nós. Ele teve um desencarne mais tranquilo, uma perturbação após o desencarne menos crítica, né? Então nós vamos continuar. Se alguém não tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, nós vamos em frente. Tá tranquilo, gente? Então vamos ao item 11. Item 11. Os espíritos não têm sexo, entretanto, como há poucos dias ainda o Senhor era um homem, em seu novo estado, tem mais da natureza masculina que da feminina? Acontece o mesmo com um espírito que tenha deixado seu corpo há muito tempo? Nós não temos que pertencer à natureza masculina ou à feminina. Os espíritos não se reproduzem. Criou-os Deus conforme sua vontade, e se, pelos seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea. Mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. É uma afirmativa, né? Os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo.
os sexos são necessários apenas para a reprodução orgânica e seriam inúteis para os espíritos, uma vez que estes não se reproduzem. Nossa pergunta não tinha por objetivo confirmar tal fato, mas, em vista do recente passamento do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda mantinha alguma impressão de seu estado terrestre. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, afeitos ainda à matéria, existem muitos que acreditam permanecer na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos, acreditando ainda ser homens ou mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo. Por isso, certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Tem alguma pergunta, alguma consideração, pessoal? Interessante isso aí, né? Que nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, os espíritos se apresentam, né? Os espíritos, nossos irmãos mais necessitados, que vão às reuniões, eles se apresentam ou como homem, ou como sexo masculino, ou como sexo feminino, né? E é interessante, né? Realmente a colocação que Sanzon coloca, dá nessa questão, que espírito não reproduz, o espírito é criado por Deus. Então não há reprodução de espíritos. Então não há necessidade de sexo no mundo espiritual. Então como que é, né? A gente que é tão apegado ao gênero, né? Que acontece, a gente tem a forma masculina, tem a forma... Imagina quando desencarna, como que a gente lida com isso, né? Está pensando aqui. Muito interessante. O Faustinho quer Faustinho, por falar. gentileza, Faustinho. Desculpa, gente, isso não é interessante, não. Isso é importante. Isso. Muita importância. Porque ele deixa muito bem claro que o espírito foi criado unicamente por Deus. Né? O espírito tem uma vida e tem várias existências. Isso está muito claro. Agora, por que é que nas reuniões mediúnicas, às vezes é necessário identificar se aquele espírito é homem ou mulher? Por causa da natureza humana, da reencarnação. Então, um dos fatores que quando a gente desencarna é esse. Eu sou homem ou sou mulher? Quando passa para o outro lado, como é que ele se vê? Como ele veio da última encarnação. Agora eu pergunto, como é que será que o Chico e o Divaldo e outros missionários se viram do outro lado? Como espíritos ou como seres humanos? Interessante. Então, esse é uma das razões de muitas das nossas doenças. Porque quando encarnado, nós pensamos realmente como encarnados. E é difícil a gente abdicar disso, por quê? Porque nós nascemos simples, puros, como se tivesse ido lá e desse um reset na nossa memória.
Não, você vai começar do zero. Mas aí nós vamos absorvendo os meios em que vivemos, os meios em que nascemos, as coisas que fizemos, que vamos fazendo, que vamos vendo os outros fazerem, e vamos nos adaptando àquilo que é melhor para a gente. Você se lembra quando você era pequena? Quando a sua mãe ia dar papinha para você, você se lembra qual você gostava e qual você não gostava? Eu lembro. Então, aí já é um discernimento. E por que você gostava de uma e não gostava da outra? Por causa do gosto? Por causa do cheiro? Então, o espírito é a mesma coisa. Só que o espírito, ele vive aquela encarnação. Ele pode ter sido homem, pode ter sido mulher. Ele pode ter sido uma criança que desencarnou cedo. Então, ele deixa muito claro e muito explícito isso. Nós, como espíritos, não temos sexo. E só aqueles que conseguem uma evolução moral mais elevada, estão num patamar mais alto, conseguem se libertar dessa necessidade de definir como sexo. Ou, muitas vezes, quando vem a uma área mais baixa, mais próxima da crosta, aquele espírito que não tem a forma, ele cria aquela forma para ele à medida que se faz necessário. Pode ser ou pode ser uma mulher. Isso está muito claro e bem mostrado nas obras de André Luiz. André Luiz. Né? Quando aqueles mentores de níveis mais altos vêm para trazer mensagens de espiritualidade superior, que eles têm que criar aquele ambiente para ele, para que ele possa se mostrar, para que ele não tenha necessidade de se esforçar demais para entrar nessa faixa fluídica pesada e densa que ele vem. Eles criam aqueles ambientes harmoniosos. E aí ele se apresenta. Eu não sei se é minha internet. Fala, Antônio. Eu não sei se é minha internet, a sua voz está falhando um pouquinho, mas está dando para entender. Nos livros do André Luiz, os espíritos superiores que ele falou, né, que vêm e apresentam-se através de uma câmera de luz, né? Então, aí é importante que a gente entenda isso, para que a gente cuide bem dessa nossa encarnação agora. Daí sai toda aquele amor de Jesus que ele colocou para nós. Porque ele não nos via como encarnados, ele também nos via como espíritos. Por mais que fosse, aquele espírito precisaria do amor que ele tinha para entregar. E é o que nós fazemos hoje, na medida que nos é possível. Nada mais do que isso. Em outras encarnações, talvez tenhamos sido castigados, judiados. E quando tivemos a oportunidade de reparar isso, agimos da mesma forma. Porque nós pensamos como seres humanos, mas precisamos começar a nos ver como espíritos em evolução. O corpo fica, nós retornamos. Isso, sem sombra de dúvida. Muito bom. Mas alguém gostaria de comentar? Realmente, aquilo que o Faustino falou é importante. Né? O erro não é dos espíritos, mas daqueles que o interrogam sem dar ao trabalho de aprofundar as questões.
Daí a importância, né, pessoal, da gente estar estudando, como nós estamos estudando juntos aqui, a gente ganhando esse material, né? Eu nunca vi uma aula, vou ser bastante sincero com vocês, já havia lido esse livro, não havia prestado atenção, como nós estamos prestando atenção agora, da questão do passamento, né? E da preparação, a vida inteira, toda a nossa encarnação é uma preparação para a gente voltar para casa. E a gente não pode esquecer nunca, né? Eu repito muito isso às vezes, que nós somos espíritos eternos, sem sexo. Agora podemos colocar isso também. Nós não somos homem nem mulher, nós somos espíritos, temporariamente vestindo uma capa masculina, uma capa feminina, mas nós não precisamos ficar presos a essas questões humanas, né? Materiais, né? Muito interessante. Se ninguém tiver pergunta, nós vamos para a próxima questão. Item 12. Entre os espíritos que estão aqui, o senhor vê nosso presidente espiritual São Luís? Ele sempre está perto de vós. E quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituir. E Tem que fazer em nome de Jesus, como esse estudo que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos em nome de Jesus. Nós não estamos fazendo esse estudo aqui, vamos dizer assim, solto. A gente sempre invoca o nome de Jesus, a gente sempre invoca a espiritualidade amiga. Então, com certeza, todo esse trabalho tem um espírito, né, de nível superior, nos ajudando nesse aprendizado. Isso é importante a gente não esquecer. Então, Faustinho, por gentileza. De novo, né? Olha a importância do que está sendo colocado. Veja bem, entre os espíritos que estão aqui, o senhor vê nosso presidente espiritual, São Luís? Ele sempre está perto de vós. E quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituir. São Luís que age assim? Quem mais? Bom Bento, bom estudante, bom José. Toda a equipe. Temos espíritos que nos acompanham. Então, nós nunca estamos sozinhos. O irmão Bento sempre deixou isso claro. Os espíritos que têm se comunicado intimamente têm deixado isso muito claro. Nós não estamos sozinhos. Só depende de quem isso? Só depende de nós, né, Faustinho? De quem que depende isso? De quem que depende as nossas companhias? Nosso comportamento, né? Nossa busca, né? Nosso esforço. Do nosso pensamento, das nossas vibrações. Se nós levantamos o dia, fazemos as nossas orações, mas saímos da rua, ficamos irritados com o cara que não para na esquina, ficamos irritados com o cara que está andando com o cachorro solto, correndo atrás dos outros, ficamos irritados porque recebemos um telefonema e o chefe está bravo porque nós estamos 5 minutos atrasados. O que acontece? São Luís vai enviar quem para ajudar a gente? Inclusive, Faustinho, eu queria até aproveitar e fazer um comentário. Nós somos num momento muito difícil aqui no nosso país, né? Independente de lado, independente de nada, tomemos muito cuidado com qualquer pensamento elevado na direção desses conflitos. Nós não temos... Esse problema é com Jesus. Tem algumas tarefas que nós não temos condição de nos tomar muito cuidado. Né? Não estou defendendo este ou aquele, mas dizendo que fiquemos atentos para não emitir opinião, julgamento, né? Senão a gente vai se enroscar de uma maneira muito ruim. Eu estou falando isso para mim mesmo, viu?
Viu, Antônio? E aí tem um outro detalhe. Para gente que frequenta o centro, que frequenta a reunião mediúnica, quando sai de dentro da casa, do lado de fora do portão, cuidado. Muito cuidado mesmo. Não é porque fez um trabalho ali de 1 hora, foi lá, se dedicou, que dali para fora tem liberdade. Cuidado. É aí que os momentos de maior vigilância têm que ser exercidos. São esses momentos, porque é aí que a gente se perde. Inclusive, no livro Paulo Estevam, vocês podem observar a perturbação em volta, né, da perseguição e tudo, e o comportamento de Paulo, o comportamento de Pedro, o comportamento de João e dos apóstolos. Eles não teciam críticas, eles não teciam julgamento, eles faziam a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas dos outros, perdão das ofensas. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, temos que ficar muito atentos sobre esse conceito de caridade profundo que Jesus trouxe para nós. Se você analisar o que foi lido hoje de Paulo Estevam e o que se passa hoje, não tem diferença. Não tem, é isso que eu estou, assim, sinceramente, queria colocar isso com certo cuidado, né? E são esses ensinamentos, Antônio, que tem que se tirar do livro de Paulo Estevam. Isso. Porque, veja bem, a história é a história. Mas essa fé que eles tinham, essa confiança, Nossa. por mais que estivessem sofrendo, por mais que estivessem sendo perseguidos, nossa, coisa eles linda. tinham a certeza de que, assim, de cada 50 sementes que eles deixavam cair no chão, 1 ou 2 iria brotar. Ela iria germinar. Então, esse trabalho, que é o exemplo que a gente tira de Paulo Estevam, a dedicação, a fé, a confiança no Cristo, a confiança no amor, a confiança na caridade. Você vê, naquela época, não se tinha. Qual era o meio de comunicação? Eram as cartas. E quanto tempo elas demoravam para chegar nos lugares? Muito, anos às vezes. Só que as cartas, elas iam diretamente para uma pessoa. Hoje, quando você coloca um assunto na rede social, vai para aquela pessoa, mas centenas de outras recebem, vêm, e aí começam os julgamentos, as vibrações negativas. Os que concordam, os que não concordam, e aqueles que estão em cima do muro. Ah, não sei. Então, a preparação nossa hoje teria que ser muito maior que a de Paulo? Não, porque naquela época eles sofriam de uma forma física, de uma forma imponente por um julgamento. Hoje a gente sofre pela vibração. Estou sentindo isso. Os nossos pensamentos têm que estar firmes, têm que estar confiantes. Em espécie alguma, devemos promover pensamentos que nos permitam vacilar. Isso mesmo. Muito bom. Eu estou aqui ressaltar um pouquinho isso com cuidado, né, gente? Porque a gente não está aqui assumindo nenhuma posição, de forma nenhuma. Cada um deve avaliar o que está se passando, né? Mas devemos nos pautar nesses exemplos de Paulo, Pedro, né? De João, de Lucas, de Timóteo, de todos esses espíritos abnegados. Vejam o comportamento, a fala reta desses espíritos, né? Fala positiva, sem julgamento. Muito bem, vamos lá, Cláudia. Gratidão, Faustinho. Item 13. Não vê outros espíritos? Perdão, o espírito da verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet,
São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. Item 14. Com que aspecto apresenta-se-lhe a sessão? Para sua nova visão, ela é o que lhe parecia quando estava vivo? As pessoas mantêm a mesma aparência? Tudo é igualmente distinto e claro? Bem mais claro, porque eu posso ler o pensamento de todos e fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, na congregação de todos os grupos, mas também em toda a França, onde grupos há que se dividem e enciumam, instigados por espíritos perturbadores que gostam da desordem, quando o espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu. Eita, vamos lá. Item 15. Calma aí, que isso aqui. Olha que interessante, hein? Vamos lá, vamos devagarzinho. Está dizendo aqui, ele pode ler o pensamento de todos e fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos, encarnados e desencarnados. Todos nós somos espíritos. Aí ele vem trazer um problema que ele está percebendo em outros locais, que o mesmo entendimento, né, possa ocorrer não só em Paris, na congregação de todos os grupos, mas também em toda a França, onde há grupos que se dividem e se unam, instigados por espíritos perturbadores que gostam da desordem. Como que esses espíritos perturbadores penetram no centro espírita? O que vocês acham? Já pararam para pensar nisso? Qual que é a chave, né, da porta, né? Pensamento. Pois não, Valchinho. Sentimentos. Os sentimentos, os pensamentos. Porque o que você pode pensar? Ah, por que ele não eu? Por que eu não posso fazer esse trabalho? Ah, por que fulano, as pessoas gostam dele e não gostam de mim? Ah, mas eu não quero tomar passe com essa pessoa, eu queria tomar passe com aquela outra pessoa. Ora, é simples. Se você trabalha por Jesus, humildemente faça aquilo que lhe é possível. Se você não consegue, se você não tem permissão para fazer algumas coisas, respeite. Não precisa criticar. Ah, mas por que fulano age dessa forma? Ele não deveria fazer isso. Ora, você está fazendo uma crítica, você está fazendo uma observação, ou você está fazendo uma crítica construtiva? Porque se aquilo vem com um pontinho, sai de dentro de você com um pontinho de exclamação ou de interrogação, alguma coisa está errada. Então, são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os reencontros, principalmente. Chego lá no nosso cantinho, entro, passo no portão, olho para o Antônio e falo, não gosto desse cara. Não sei o que ele tem, mas não fui com a cara dele. Pronto. Se você parar por aí, falar e esquecer isso e deixar passar, e cada vez que eu passar pelo Antônio, eu não fizer nada, mas abaixo a cabeça e fico quieto, e não é quieto que eu falo é da boca e do pensamento. Isso. A hora que eu estiver pronto para entender, chegar próximo a ele
e mentalmente, me perdoe, Antônio, eu não sei o que eu te fiz. Aí já está começando a melhorar. Fora isso, as brechas estão aí. Porque, como ele foi claro, grupos que se dividem sem ciúme. Agora, só os espíritos perturbados têm culpa no cartório? É só eles? É fácil assim, não é? Se isso acontece, é porque tem uma sementinha dentro de nós que está germinando. Eles só estão fazendo o quê? Eles só estão colocando um pouquinho de luz e regando para que ela floresça. Por isso, dentro da casa espírita, qualquer tipo, o irmão Bento sempre dizia isso. Normalmente, casa espírita é casa de reencontro. Então, se está acontecendo isso, mude, como diz a Joana de Anjos, mude o pensamento, mude a vibração. Não fique questionando, por que eu não gosto desse cara? Não sei, não gosto dele. Não posso nem ver o Antônio. Nem colorido eu gosto de ver ele. Muito menos de preto e branco. É assim que as coisas acontecem. Dentro de uma casa, quando você chega numa casa espírita, antes de entrar pelo portão do nosso cantinho, peça licença mentalmente aos espíritos que lá estão. Aquela casa é sua? É. Você mora lá? Não. Você visita. Se eu vou na casa do Antônio, eu chego na porta, com a sua licença. Isso é um respeito que você... Ah, mas os encarnados estão lá. Não, faça isso mentalmente. Porque aquele que está vindo atrás de você com intenção de desrespeito, ele vai chegar ali quando você fala, eu peço licença. Opa! Da mesma forma, quando você vai a um velório, ou você vai visitar alguém no cemitério, da mesma forma, quando você entra num hospital. São lugares que a gente vai pouco. O ideal seria fazer isso em quase todos os lugares, supermercado, farmácia, mas é mais difícil, porque às vezes a gente chega despreparado. Mas se manter os pensamentos elevados, Você vai ficar. esses instigadores aí não tem como agir. Muito bem. E aí, pessoal, esquecimento completo e difundir, esquecimento completo e absoluto do eu. Esse é outro ponto também, né? Que a gente é questão de personalidade, né? A gente abrir mão das nossas opiniões, das nossas visões em relação ao outro, né? Algo para acreditar bastante, não é algo muito simples essa frase, não, né? E dá a impressão da gente se apagar. Não é isso que esse espírito está trazendo para a gente, né? A gente não querer impor ao outro o nosso modo de pensar. Não é abrir mão do nosso modo de pensar. O erro nosso é quando a gente quer impor ao outro a nossa maneira de pensar. A gente pode perguntar o que a pessoa pensa, o que ela acha e tudo. Mas se é ele que está com a responsabilidade de uma tarefa está sob a responsabilidade dele, não minha. Posso até ter um pensamento diferente, acreditar em outros caminhos e tudo, posso até trocar uma ideia com ele, mas sempre respeitar que essa responsabilidade é dele. Não é se apagar, é não se impor, né? Não querer fazer da sua verdade a verdade do outro. Eu acho que é isso que ele está. Isso muitas vezes traz muita perturbação no meio de trabalho, no meio espírita, no meio, em todo e qualquer meio. Toda vez que nós queremos nos impor, né, isso traz problema.
Isso vale em casa, isso vale em todo o ambiente que nós vivemos, pelo que eu posso entender. É trabalhoso entender isso, trazer isso para a prática, né? Até passei para vocês, no grupo do Evangelho segundo Emmanuel, uma fala da Ana Teresa Camasmi, explicando sobre a fala reta, né? Que é uma fala sem julgamento. O exemplo que ela dá, que eu acho bem simples de explicar, ela diz assim: a minha mãe me fez muita falta durante a minha mãe não me deu atenção na infância, por exemplo. Você pode dizer de uma maneira reta: eu senti muita falta da presença da minha mãe na minha infância. Isso é uma maneira reta de falar. Você não está julgando, você está dizendo que você sentiu. Você não está acusando ela de nada, porque você não sabe as dificuldades que ela enfrentou também, por não poder ter te dado a atenção que muitas vezes você imaginava que poderia ter tido. Então, ela vai dando exemplos, né? A gente não julgar as pessoas, né? A gente pode falar como a gente está sentindo. Fulano, toda vez que você tem essa vocação, eu me sinto mal e tudo, né? Colocar para a pessoa, se tem alguma dificuldade, você e ela, né? Mas nunca acusar a pessoa, julgar a pessoa na sua fala. Você nunca faz nada direito, você não presta atenção em nada, você isso, você aquilo, isso aí nós vamos ter a conversa torta, né? Então a gente procurar sempre ter a conversa reta no nosso dia a dia, principalmente no nosso relacionamento com aqueles nossos companheiros, né? Muito bem, não sei se eu esclareci ou compliquei, mas é o que eu entendi por essa frase: não infundir o esquecimento completo absoluto do bem. No 15, né, Cláudia? Item 15. Afirmou poder ler nosso pensamento. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? Isso não é fácil. Para vos descrever ou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não... E seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, porquanto vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e chegareis a tanto. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, sereis mais tarde como nós. Esforçai-vos por bem morrer para muito saber. A curiosidade, que é o estímulo do homem que faz uso da razão, há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Até lá, responderei, ainda que imperfeitamente, à vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável qual nós, outros, carrega a marca de vosso pensamento. O sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita de vossos pensamentos. Páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. São estes últimos os mensageiros de uma telegrafia divina, à qual nada escapa. Muito bem. Acho que o Faustinho quer falar. Vamos lá, Faustinho. Explicado? Explicado? Sim. Agora, Antônio, agora detalhe é isso. Vamos lá. Nós somos no século XIX, ainda não se conhecia os livros de André Luiz, né? O que é pensamento? Que está lá no livro
mecanismo da mediunidade é força mento-eletromagnética. Então, hoje, nós já conhecemos as ondas, né, de rádio, de televisão, e outras ondas, né, raio-x, raio isso, raio aquilo. E existem as ondas mento-eletromagnéticas emitidas pelos nossos pensamentos. E os espíritos têm a capacidade de sintonizar essas ondas e ver o que nós estamos emitindo. De uma maneira, vamos dizer assim, trazendo para a modernidade. Né? Então, gente, para os espíritos, nós não escondemos nada. Não tem jeito. Nós estamos lá realmente despidos, né, de toda a máscara que nós usamos social. Tá? Nós somos o que somos. Tá? Então, a gente passa a ver a importância da questão do pensamento. Nós passamos cerca de 3 anos, praticamente, estudando um livro fininho chamado Pensamento e Vida. Né? Esse é um livrinho Do Chico. do Emmanuel, né? A psicografia do Chico Xavier, que fala sobre essa questão da importância do pensamento em nossas vidas. E aqui vem reforçar ainda mais. Né? Então, para a gente ter uma ideia, ainda é uma ideia vaga, viu, gente? Como é que funciona esse mecanismo e tudo, mas já dá para a gente ter uma ideia, né, Faustinho? Com as ondas de TV, nós estamos aqui, como nós estamos transmitindo o nosso pensamento aqui? Nossa imagem, tudo, não é por ondas eletromagnéticas? Né? Então, eu penso, falo e emito. Não é? Então, hoje fica mais fácil da gente atender esse mecanismo, né? Se puder enriquecer mais, Faustinho. Então, olha, o que acontece? Nós já vimos em várias publicações, inclusive no Evangelho, no livro dos Espíritos, que pensamento é vida. E tem aqueles que têm um poder mais forte de irradiação e outros que têm menos. Então, aqueles que conseguem orar com uma fé, com uma força muito grande, essa oração sobe e chega em níveis mais altos. E tem alguns que sobem alguns metros de par. Então, como ele disse, tudo depende do pensamento. Se você tem um pensamento de destruição por alguém, de malquerência, ou se você tem um pensamento bom, depende da força que você coloca isso. Mas, independente da força, e você tem um pensamento ruim, mesmo que ele seja fraco, quem é que está perto da gente? São os bons espíritos? Não. São aqueles que não nos querem bem. E eles se aproveitam desses pensamentos e os tornam realidade. Ah, então, olha, muito bem. O Fausto está pensando coisas ruins do Antônio. Ah, o Antônio é um dos que está na nossa listinha. Ele vai lá no cantinho. Então, vamos aproveitar o pensamento aqui do Fausto e vamos lá ver o que a gente pode fazer para atrapalhar a vida dele. Agora, se você pensa isso com uma intensidade muito grande, se eu penso em malfazer com o Antônio com uma vontade muito grande, o que acontece? O meu pensamento atinge direto ele. Veja, eu estou colocando o lado ruim da coisa. Da mesma forma ocorre para o lado do bom. Então, quando a Nilza diz assim, pessoal, precisamos de prece para fulano de tal. Aí as pessoas se reúnem, emitem aquela vibração, emitem aquele pensamento, façam uma oração pedindo que essa solicitação da Nilza possa ser atendida, que aquela pessoa que necessita possa ser atendida. Quem que está próximo de nós?
são aqueles espíritos que nos querem bem. Os socorristas pegam aquela palavra, aquele sentimento, aquela vibração sua e levam para os espíritos responsáveis por tratar daquilo. Então, mas não preciso me preocupar com o que eu penso, porque meu pensamento não passa de 2 metros, então não tem problema nenhum. Tem sim. Tem sim. Por isso que, quando me dizem, né, vigiar e orar é importante. Porque pensou, por menor que seja, tem alguém para captar aquilo. Se for um pensamento bom, os espíritos benfeitores trabalham em função daquele pensamento. Se for um pensamento ruim, os espíritos inferiores se aproveitam disso também. E assim é. Ele falou aí, ó, a página escrita de vossos pensamentos, páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. Aí. Está lá no 459, o Eduardo que gosta de lembrar sempre, né? Os espíritos influenciam na nossa vida. É. Muito bem, pessoal. Mais alguém gostaria de comentar? É um ponto importante, né? É Não, interessante. eu ia falar, ô Antônio, hoje, desculpa, sobre o que o Faustinho falou, achei muito importante, realmente, porque hoje mesmo, hoje eu vi uma coisa que eu não tinha pensado. Lá no Pechinchão, a gente estava conversando, né, sobre as doações das roupas, e que muitas roupas, assim, são doadas, às vezes, por uma pessoa que já faleceu, né? Achei que aí a Vera estava falando que é muito importante quando uma pessoa ou está doente ou falece e são doadas as roupas, é importante falar. Aquela pessoa faleceu e que essa pessoa tem que dar o nome para fazer uma oração para ela. Eu não, sabe, são coisas que não passa pela cabeça da gente que isso pode ser feito numa casa espírita. Por exemplo, orar para que a pessoa que vai comprar aquela roupa possa comprar aliviada. É muito importante isso. Então, é importante falar com a pessoa, né? Faleceu, doou a roupa e vai ser levado o nome dessa pessoa em oração para que aquilo fica tudo limpo, né? Tudo renovado. E eu hoje aprendi muita coisa lá, né? Conversando com as meninas. São coisas que passam e a gente não sabe, não percebe, né? Que o Então, Faustinho falou agora isso, né? Tá. É importante, muito importante. olha bem, se você sabe que aquela roupa pertencia a uma pessoa que já desencarnou, você não conhece a pessoa e não Isso. sabe o que aquele espírito está. Então, se ele tiver apego, e você pega aquela roupa quando você está preparando, você pode dizer assim, olha, você vai agasalhar alguém, Uhum. você vai aquecer um corpo, você vai ajudar um necessitado. Olha a importância do amor que você coloca para o espírito que foi dono daquela roupa. Uhum. É isso que as meninas falam. Eu achei muito interessante, viu, Faustinho? Você não pode dizer para a pessoa, olha, essa roupa pertenceu a uma pessoa que já desencarnou. Mas mentalmente você pode dizer. Uhum. Né?
Por quê? Porque mentalmente o espírito dela recebe sem perceber, e o espírito de quem doou a roupa, de quem pertenceu, está vendo que existe por sua parte uma gratidão de estar levando, entregando essa roupa a uma família, a uma pessoa, uma mãe, uma criança que precisa. É simples, não é? É bem simples, mas que às vezes passa batido. Passa batido, exatamente. Você vê que a gente aprende com todos, né? No Peixinchão eu aprendi também uma coisa que interessante, que o nosso cantinho, ele não dá. Ele vende num preço módico, né? Um preço pequenininho. Mas a pessoa valoriza muito mais quando ela adquire do que quando ela recebe gratuitamente. Então, é uma forma de respeito também que é exercida ali no nosso cantinho, nas pessoas. Dá a oportunidade da pessoa comprar, né? E se falei, eu comprei. Né? Não está ali, se, vamos dizer assim, numa condição de se sentir humilhado. Eu achei muito interessante dessa maneira. São pontos pequenininhos que a gente vai pegando, né, e vai aprendendo um com o outro, né? A riqueza, né, da gente. O espiritismo a gente aprende assim, coração com coração. Foi muito interessante você colocar isso mesmo, porque é assim que a gente aprende a doutrina espírita. A gente aprendeu muito isso com os pretinhos velhos, né? A gente está vendo que isso é uma grande, grande, grande verdade. Muito bem, vamos mudar de assunto então agora, continuar no mesmo assunto com outro, né, companheiro do mundo espiritual nos explicando. A morte do justo. Dá para ler? Dá tempo de faltar. A morte do justo. Após a primeira evocação do senhor Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito transmitiu com o título acima a comunicação a seguir. A morte deste, de que agora vos ocupais, foi a de um homem justo, ou seja, acompanhada de calma e de esperança. Assim como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele à vida terrestre, sem abalos ou rupturas, sendo seu último suspiro exalado com um hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que assim atravessam essa difícil passagem! Quão poucos, após as euforias e os desenganos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como um homem saudável que sofre uma mutilação após ser baleado, ainda sente a dor no membro que lhe foi amputado, a alma do homem que morre desprovido de fé ou esperança dilacera-se e estertora ao separar-se do corpo, precipitando-se inconsciente de si mesma no espaço. Rogai por essas almas perturbadas, rogai por todo aquele que sofre. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tendes a prova tocante disso na tão inesperada conversão daquele espírito que se sensibilizou com as preces espíritas feitas junto ao túmulo deste homem de bem, que fazeis bem em interrogar, pois ele deseja fazer-vos progredir no caminho do bem. Aí tem uma nota de rodapé 171, alusão ao espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do senhor Sanson. Vê Revista Espírita, maio 1862, página 132, notas do autor.
amanhã a gente pode ver, né? Uhum. Na próxima, amanhã, não, próximo encontro. Mas vamos em frente. O amor não tem limites, preenche o espaço, dando e recebendo ininterruptamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu limite parece confundir-se com o céu. E o espírito deslumbra-se com um magnífico espetáculo dessas duas vastidões. Assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. Ele deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Georges. Muito bem, pessoal. Nós vamos deixar para analisar essa mensagem e no miudinho aí no próximo estudo nosso, né? Nós temos aí muito interessante. Essa parte 2 era muito interessante. Algum comentário? Nós temos ainda 3 minutinhos. Fazendo um resumo, né, gente? Nós precisamos da fé que nós vimos ali no livro Paulo Estevam, né? Esses apóstolos maravilhosos, como o Faustinho comentou muito bem. Nós precisamos ficar muito atento aos nossos pensamentos, né? À nossa personalidade, cuidar de não querermos nos impor, né? Aos nossos irmãos. Outra mensagem bonita para a gente guardar para o coração, né? Agora, uma coisa muito importante que eu penso, isso aqui estou falando da minha maneira de ver, né? É assim, saber, nós estamos sabendo bastante, mas não precisamos botar em prática, né? Essa é onde o bicho pega, na hora que nós precisamos pôr em prática. Mas não precisamos ficar, vamos dizer assim, vamos nos esforçando, um pouquinho cada dia, né? Acho que o segredo é esse. Aprendemos aqui, aprendemos acolá, vamos fazendo a tarefinha, vamos nos esforçando, nos estudando, principalmente prática do amor, né, da caridade, para aqueles que convivem com a gente, né? É aí que está. Todo dia nós temos, toda hora, todo minuto nós temos essa oportunidade. Muito bem, se ninguém tem comentário, eu tenho uma pergunta. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento, me ajudar? Porque minha voz já está judiadinha. Eu posso fazer, Antônio. Muito Eu bem. posso fazer. Eu agradeço, Neuza. Com muita alegria no coração. E viemos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, amigo, de todas as horas. Esse momento, né, que a gente se reúne para estudar, refletir, dividir as experiências e saber que estamos juntos nessa jornada, aprendendo, como irmãos e como uma família, né? A gente percebe cada dia, quanto mais a gente, no convívio que a gente vai tendo, os nossos irmãos, vamos aprendendo a ter amor também no coração, que é um sentimento que ajuda o pensamento a ser melhor, né? E assim, com os estudos que fizemos de Paulo e Estevam, que é muito bom, que reflete tudo que estamos também estudando no segundo estudo, une tudo, passamos aquele pedido a Jesus, a nossa equipe espiritual, que tanto nos ajuda, na nossa casa, nosso cantinho, que possa levar ao amigo mais necessitado, ou na sala 1, a nossa prece,
a nossa prece de carinho também, que Jesus esteja com ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores, nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Muito bem, vou parar a gravação aqui.